Fala, povo massa da internet! Eu sou o Joventino e seja você bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos dar continuação à nossa conversa sobre refrigeração. Nós vamos conhecer um pouco sobre um componente que é considerado o coração do sistema de refrigeração, porque ele dá a pressão e o ritmo que o sistema precisa para funcionar. A gente vai para a vinheta e já volta para a nossa conversa. Enquanto isso, dá uma olhadinha aqui, vê se você já é inscrito no canal. Se ainda não for, inscreva-se, ative o sininho e receba todas as notificações daqui do nosso canal. Até daqui a pouco! Falando assim de forma bem simples, o compressor ele é um equipamento concebido para comprimir um fluido, aumentando a sua pressão e a temperatura. Seja esse fluido ar, gases, fluido refrigerante, hidrogênio e etc. Seu funcionamento é bem simples. O compressor aspira o gás refrigerante do evaporador, o congelador lá do seu refrigerador comprime esse gás, aumentando a pressão e a temperatura, e o lança para o condensador a uma alta pressão e temperatura. O seu funcionamento geralmente é controlado por um dispositivo de controle de temperatura, conhecido como termostato. Mas relaxa, que as outras coisas eu vou te mostrar em outros vídeos. Os compressores podem ser classificados de duas formas diferentes, quanto à sua construção e quanto ao seu funcionamento. Quanto à sua construção, eles podem ser os compressores herméticos ou fechados, são quando a carcaça do compressor abriga tanto o compressor quanto o motor de acionamento. Ou seja, isso aqui preto que você está vendo, tudo isso aqui é o compressor. Ele é hermético por quê? Porque ele tem essa solda aqui, que fecha ele, que lacra ele. Você não consegue acessar a parte interior dele. Aqui a gente tem o mesmo compressor em corte. Você vê aqui que ele tem um corte aqui, então você consegue enxergar a parte de dentro dele. Você tem aqui dentro a parte do sistema de refrigeração, a parte frigorífica dele, que é o compressor em si. Você tem a parte da bobina elétrica, que é o motor elétrico do compressor, e aqui embaixo você tem a parte do reservatório de óleo. Nesse modelo de compressor não há a possibilidade de manutenção. Quebrou qualquer coisa aqui dentro, joga fora, descarta. Eles podem ser encontrados em sistemas de refrigeração de pequeno porte, como por exemplo refrigeração doméstica, então são esses modelos aqui menores, ou também você pode encontrá-los em sistemas maiores, como centrais de ar-condicionado. São esses compressores maiores que você está vendo aqui na parte de trás da imagem. Um outro tipo de compressor que nós temos, de acordo com a construção deles, é o compressor semi-hermético. Ele também abriga em sua carcaça o compressor e o motor de acionamento. Então você tem aqui a parte do compressor, a parte frigorífica do equipamento, e você tem aqui a parte elétrica do equipamento. O motor elétrico desse compressor está aqui. A diferença dele é que nesses modelos é possível acessar o interior do equipamento para uma eventual manutenção. Por exemplo, você consegue desmontar essa parte aqui do bocal de sucção, você consegue desmontar, tá aqui os parafusos do cabeçote, isso aqui são os cabeçotes do compressor, você consegue desmontar para acessar a parte interior. Tem essa outra parte aqui que você consegue desmontar. Nessa outra imagem a gente consegue ter uma noção maior do interior do compressor. Como é que ele funciona? Ele aspira o gás a uma baixa temperatura e pressão do evaporador. Esse gás ele entra por aqui pelo bocal de sucção, passa pelo motor elétrico e faz o resfriamento desse motor elétrico e vem para a área de compressão. Aqui o gás ele é comprimido,
tem a sua pressão e a sua temperatura elevadas e é descarregado pelo bocal de descarga em direção ao condensador. Esse modelo de compressor ele é mais comum em sistemas de médio e grande porte, como instalações de centrais de ar-condicionado de prédios comerciais. Nós ainda temos os compressores abertos. Os compressores abertos são aqueles em que o motor encontra-se separado do compressor. O movimento de um para o outro se dá através de um sistema de transmissão, como correias ou acoplamento. Você tem o compressor, a polia movida, a parte aqui na frente, a parte do cárter de óleo, aqui em cima a parte do compressor. Ligado a ele você vai ter um motor elétrico, ele vai rodar, esse movimento do motor vai ser transferido pelas correias até o compressor, fazendo com que o compressor entre em funcionamento. Assim como os compressores semi-herméticos, eles podem ser abertos e reparados no próprio local de funcionamento. Qual é a diferença entre esse modelo aqui e o semi-hermético? Que no semi-hermético você tem o compressor junto com o motor elétrico. Aqui você tem o compressor separado do motor elétrico. Eles são mais comuns em sistemas de refrigeração industrial e câmaras frigoríficas. Já em relação ao funcionamento, os compressores estão classificados em alternativos. O funcionamento do compressor alternativo se dá através de um ou mais pistões que se movem em movimento de vai e vem dentro de um cilindro. Então, isso aqui é a imagem de um cilindro de um compressor alternativo. Você vai ter o eixo e um pistão que se movimenta num sistema de vai e vem. Quando ele desce, a válvula de sucção abre, os gases entram, preenchem toda a câmara, a válvula fecha, ele sobe comprimindo todo o gás que está aqui dentro e quando ele vai chegando no final, a válvula de descarga abre e permite a passagem do gás já comprimido e a uma alta pressão. Os compressores alternativos, eles também podem ser fechados, abertos ou semi-aberto. Quanto ao seu funcionamento, os compressores eles também podem ser rotativos. O compressor rotativo é composto por um sistema de compressão com um rolete excêntrico, essa parte aqui. Nesse tipo, a compressão do gás ocorre de forma simultânea e progressiva, já que a sucção e a descarga acontecem ao mesmo tempo. Esse tipo de construção exige um menor número de peças móveis e isso acaba gerando uma menor dimensão, um menor nível de ruído, uma maior eficiência em relação ao alternativo e também a redução no consumo de energia elétrica, que pode chegar a até 40%. Um outro modelo de compressor é o tipo scroll. Ele é composto por duas peças no formato de caracol, scroll em inglês, sendo que em um dos conjuntos uma peça permanece fixa e a outra se movimenta de maneira orbital, formando bolsas ou células de compressão que diminuem gradativamente o seu volume e aumentam progressivamente a pressão. Assim como no rotativo, as principais vantagens do compressor scroll são o menor nível de ruído, de vibração e um menor consumo de energia elétrica. Existe também o tipo parafuso. Esse tipo de compressor é composto por dois rotores em forma de parafuso, sendo um macho e um fêmea, e eles interagem à medida que giram, assim como um parafuso girando em uma rosca sem fim. Aqui você tem uma visão de um compressor tipo parafuso, o motor elétrico, o compressor, a válvula de sucção, a válvula de descarga é lá do outro lado, aqui não está aparecendo,
Aqui você tem uma visão do compressor aberta. Você tem aqui a válvula de sucção do compressor. O gás entra por aqui, você tem um parafuso macho e outro fêmea. E você tem a válvula de descarga do compressor. O gás ele vai passando por aqui, é comprimido. Então aqui pela frente você vai ter o sistema de capacidade do compressor e a válvula de descarga dele. Esse tipo de compressor geralmente é usado em sistemas de refrigeração de grande porte, como por exemplo as indústrias. Existe também o compressor centrífugo. São máquinas de compressão dinâmica, nas quais o meio de compressão é acelerado a uma alta velocidade através de um ou mais impulsores, e a energia cinética é convertida em pressão estática. Então você, nesse modelo de compressor, olhando aqui essa figura, você tem o quadro elétrico. Aqui dentro do quadro ou por trás do quadro está o motor elétrico. A gente pode ver esse esquema melhorzinho aqui. Não sei se a gente vai conseguir. Ficou bom. A imagem ficou razoável. Então, como eu estava explicando, você tem o motor, a parte do compressor e aqui embaixo o evaporador. Ele aspira o gás aqui de dentro, passa por aqui, faz um movimento centrífugo, aumentando a pressão desse gás e descarregando no condensador para que seja rejeitado o calor que ele adquiriu na compressão e no resfriamento aqui. Esse tipo de compressor ele é muito utilizado em grandes cargas térmicas, como por exemplo, resfriamento de água para centrais de ar-condicionado de prédios. Opa! Viu aí quanta coisa nós aprendemos hoje? Nós descobrimos o que é o compressor, como ele funciona e quais os principais tipos. A gente vai ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu massinha, o seu like. Veja se você já é inscrito no canal. Dá uma olhadinha aqui e veja se você já é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Comente no vídeo, use esse espaço tão importante para mim e para você também. E o mais importante para nós dois, compartilhe esse vídeo à vontade, faça ele chegar a todos os seus amigos que você acha que deveria conhecer um pouco mais sobre compressores de refrigeração. Um forte abraço e até mais! Você já observou quantas vezes na nossa vida a gente fica igual ao gás refrigerante quando vai passando pelo compressor? A gente apanha mais do que tudo nessa vida, é imprensado, espizinhado, leva o maior arroxo e de repente a gente se vê numa pressão e temperatura tão altas que a gente acha que não é capaz de suportar tudo aquilo. Mas não se perca pelo caminho, nem se dê por vencido. Jesus Cristo nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos tempos. Então, segure na mão de Jesus e vá firme pelo caminho. Entregue a Ele o seu caminho e você verá que todas essas dificuldades só lhe tornarão mais forte e lhe darão mais energia para enfrentar as dificuldades da vida. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem. Um forte abraço e até mais!